Coríntios, no capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, aonde o apóstolo começa assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. As manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Amém. Um dos assuntos que as pessoas mais falam quando se fala do Espírito Santo são dons. É como se de uma hora para outra o Espírito Santo só valesse na nossa vida por causa dos dons. Nem podemos nascer no Espírito sem os dons, sem o Espírito Santo. Nem podemos ser filhos de Deus sem o Espírito Santo. Mas quando nós olhamos a palavra, o que nos ensina, é melhor ficar ligada ao que a palavra diz. Aqui, nós sabemos que essa carta aqui foi escrita porque Paulo recebeu queixas da anarquia que estava acontecendo entre os irmãos lá em Corinto. Então ele escreve a carta e cada capítulo aqui é uma chamada de atenção, é um puxão de orelha. E quando ele entra no capítulo 12, ele entra firme a respeito dos dons espirituais, irmãos. Não quero que sejais ignorantes. Vamos ver. Existem duas palavras que até se parecem, mas são bem diferentes: ignorância e insciência. Por exemplo, se você disser, irmã, como é que se faz uma cirurgia de apendicite? Eu digo, eu não sei. Eu não sou médica, eu não sou cirurgião. Eu sou totalmente insciente sobre fazer uma cirurgia, porque eu não estudei essa ciência, então eu não conheço. Aqui eu sou insciente. Mas se você disser para minha irmã, quais são os profetas maiores? E eu disser, não sei, aí eu sou ignorante, porque eu tenho obrigação de saber os profetas maiores, os profetas menores, porque eu prego a palavra, o meu ministério é esse. Então, quando você tem obrigação de saber e não sabe, você é ignorante. Mas quando você não sabe e não tem obrigação de saber, você é insciente. Aqui, o irmão Paulo está dizendo que quem não sabe sobre os dons espirituais é ignorante. Ele está dizendo que todos nós temos obrigação de saber. Está vendo? E aí ele vai explicar. E quando nós lemos 1 Coríntios, principalmente capítulo 12, 13 e 14, nós deixamos de ser ignorantes.
porque nós passamos a saber sobre os dons espirituais. A Bíblia diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um, visando um fim proveitoso. O Espírito Santo os dons são espirituais, os dons são do Espírito, mas ele vai distribuir. Aqui o verbo é distribuir, e nós vamos ver, porque isso tem feito muita confusão. O fim tem que ser proveitoso. O Espírito Santo não vai me usar com dom se não houver proveito para o corpo e para mim. Porque o objetivo do dom é para edificar a mim mesma e edificação do corpo. É para consolar, é para edificar e é também para exortar. Quando nós vemos aqui Paulo dizer, os dons são diversos. Agora nós vamos ver por que é que certas pessoas insistem que todas as pessoas têm que ter o mesmo dom quando a Bíblia não diz. Aqui está escrito: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Vamos ver se vocês chegam onde eu estou chegando. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. Quando se fala de dons, se reporta ao Espírito. Quando se fala de serviços, se reporta ao Filho. E quando se fala de manifestações, se reporta ao Pai. Nós temos na Bíblia bem claro 3 grupos de dons: os dons do Pai, os dons do Espírito, os dons do Filho. Eu vou passar rapidamente sobre os dons do Pai e os dons do Filho, porque o do Espírito é que está nos interessando como estudo hoje. Lá em Romanos 12, nós vamos lembrar de uma coisa. O salmista, quando está orando no Salmo 139, ele diz para Deus assim: tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti ocultos, quando no oculto eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Quando Deus estava formando você, Deus o Pai, no ventre da sua mãe, Ele foi tecendo este corpo que você tem. Ele foi entremeando dons, ele foi semeando dons em você. 7 dons estão escritos em Romanos 12: profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Esses são os dons do Pai. Ele vai semeando em você, vai distribuindo. Para uns ele dá profeteia 90%, aí ele dá serviço 70%, aí ele dá ensino 50%, aí ele dá exortação 100%, ele vai distribuindo. E quando você nasce, você é um pacote de dons do Pai, está tudo pronto, porque o Pai botou
botou em você o que Ele quer para a sua vida. Você não pode dizer que não fez a vontade de Deus porque não era capacitado. Você nasceu com tudo o que o Pai queria de você. Essa palavra profecia que está ali em Romanos 12, ela no grego é profeteia. Significa a capacitação para a fluência no falar. Tem pessoas que nascem com essa facilidade de expressão. E elas sabem usar as palavras. Elas sobem num palanque. Elas mentem, e todo mundo aceita. Por quê? Porque elas nasceram com o dom da profeteia. Elas têm a profeteia. Deus deu. Não pense que uma pessoa está ali fazendo uma campanha contra Deus e é o diabo que deu o dom. Não, foi Deus. Ela está usando a favor do diabo. Mas foi Deus que capacitou. Entendeu? No dia que ela ouvia a palavra da verdade, o evangelho da salvação, que ela crer em Jesus Cristo, o Espírito Santo entra, aí ele vai cristianizar a profeteia dela. Aí ela mingua e passa a usar toda a afluência dela para falar das maravilhas de Deus, porque a profeteia já está ali. E assim todos os dons, nós trazemos os dons do Pai, já está em nós, todo o carisma já está. Quando somos convertidos a Jesus Cristo, o Espírito Santo entra em ação, aí ele vai ministrar dons espirituais em cima do dom que nós já trouxemos do Pai. Você está entendendo? O Pai, o Espírito e o Filho trabalham juntos em você, para fazer de você um filho de Deus produtivo. Você já nasceu com tudo. Profecia, serviço, a pessoa que nasceu com o dom de serviço, é uma pessoa que nasceu capacitada. Tem muitos os dons que o Pai distribui, mas tem um que parece que a pessoa recebeu uma percentagem maior. Então esse aparece mais. Você é reconhecido no ambiente que você mora pelo dom que o Pai botou. Você está numa sala de aula. Às vezes o pior aluno da sala é escolhido para ser o orador. Por quê? Porque nasceu com a profeteia. Ele é conhecido por todo mundo, fala bem, sabe se comunicar. É reconhecido o orador da turma. Mas não é o primeiro aluno é apagado, não fala que preste. Bom. Você tem um filho, nasceu com a profeteia, fala, se desenvolve e explica tudo. Está todo mundo fazendo uma confusão, ele toma a frente e diz, com licença, foi assim, explica do jeito que ele quer. E todo mundo entende, todo mundo ouve. E às vezes não é nem o mais velho, é o menor, porque nasceu com a profeteia. Você tem um filho que nasceu com dom básico, 100% do dom da presidência, o dom de presidir. Se você não abrir os olhos, dentro de casa ele manda em você, manda na sua mulher, manda em todo mundo, ele toma a frente, sabe tudo como fazer. E é valente. Se você não abrir os olhos, ele toma a direção. Porque ele já nasceu. Esse dom agora precisa ser cristianizado para não ser usado pela mente carnal da gente. Vocês entenderam? Nós nascemos com esses 7 dons. Quando você um dia é convertido a Jesus Cristo, o Espírito vem, mas ele não vai criar novos dons. Ele vai usar os dons dele em cima do dom maior que Deus já botou em você, porque a proposta de Deus já está em você.
Então o Espírito agora vai trabalhar. Aqui está dizendo, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aí diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Não pense que o Espírito Santo entrou na sua vida e não vai haver a manifestação dele através de você. Porque o dom do Pai já está em você só porque você nasceu. Então, agora o Espírito entra em cima daquilo. Agora, se você quiser me fazer um favor, olhe o que está escrito. Eu não quero que você saia daqui com nenhuma dúvida sobre dons espirituais, porque tem muita invenção por aí. Versículo 8. A um, diga é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, diga outro, no mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Me diga uma coisa, foi tudo para um? Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento para um? Não. Para um foi a palavra de sabedoria, para outro foi a palavra de conhecimento. Aí diz assim, a outro já é um terceiro. No mesmo Espírito há fé. Não foi eu mesmo. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Esse dom está no plural, depois nós vamos explicar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só. E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo, como lhe apraz, a cada um individualmente. Paulo fica repetitivo aqui. A intenção dele é que a igreja entendesse que essa pessoa aqui, ela não recebe todos os dons do Espírito. O Espírito distribui. A um é isso, a outro aquilo. O Espírito distribui. Uma vez, muito tempo atrás, cheguei numa cidade do interior de Minas, veio um rapaz lindo. Irmã, tem 2 anos, acho que ele falou, nem me lembro mais, que a senhora esteve aqui e eu fui convertido a Jesus Cristo. Hoje eu já tenho todos os dons. Eu disse para ele, prazer, Espírito Santo. Porque quem tem todos os dons é o Espírito Santo. Quer dizer, ele não tinha entendido. O que eu quero dizer é que não existe isso do Espírito Santo dar todos os dons para ela, todos os dons para aquela, toda. Ele distribui. Por quê? O Espírito vai usar você, especialmente dentro da linha que você já trouxe de berço. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu nasci no ventre da minha mãe, Deus, o Pai, me deu a profeteia, me deu o ensino e um pouco mais lá, profeteia, serviço, ensino e exortação. Então, basicamente, o meu dom é dom de falar, porque o ensino é um dom que é o dom da pesquisa. O melhor pregador não é o que tem o dom do ensino, mas é o que tem o dom da exortação. Porque o ensino leva você a
gostar de ler. É o dom da pesquisa. A pessoa que tem o dom do ensino, ela gosta de livro, gosta de estudo. Não é? Então, se eu tenho a profecia, que é a facilidade de expressar, que eles chamavam na Grécia a oratória, eu tenho o amor pela leitura, e eu tenho o dom da exortação, que é a fala, então, Deus, quando me preparou no ventre da mãe, estava dizendo para você, você vai falar, nega, você vai usar a sua língua, o seu dom é expressão verbal. Então, eu nasci basicamente para expressão verbal. Andei fazendo pelo mundo só, meu Deus, conclamava o povo para fazer greve na universidade. Eu pesquisei espiritismo, eu pesquisei candomblé, região, eu usei os dons que Deus me deu para fazer tudo que não presta. A única coisa é que eu estudei muito, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de estudar, até hoje, estudar para mim é a minha diversão. Lá um dia, chega Jesus Cristo, diz, está na hora de puxar o anzol. Puxou, palavra da verdade, ai, me rendi a Jesus Cristo, o Espírito Santo entrou. Aí, o gosto que eu tinha de falar de literatura, eu era bamba na literatura francesa, inglesa, italiana, eu era bamba em fazer discurso, eu era bamba nessas coisas e gostava. Veio todinha para a Bíblia. Eu passei a ser bamba de falar de Isaías, bamba de falar de Jesus Cristo. Por quê? Porque a satisfação veio de falar agora as coisas de Jesus. Entrei na minha praia agora é o Evangelho. E o Espírito, e resultado, quais são os dons que o Espírito vai usar? Dom da palavra, meu irmão. Dom da palavra. Eu estou aqui pregando e eu estou achando que eu estou dizendo uma grande coisa. Quantas vezes eu crio parábolas como Jesus ensinava, e eu estou achando que eu sou o máximo, mas tem lá uma pessoa que precisa daquilo, mas quem sabe é o Espírito. Então o Espírito me usa para atingir uma pessoa que está lá. É a palavra de sabedoria. Eu nem sei, quando eu saio na porta da igreja, a pessoa diz, irmã, a pregação hoje foi só para mim. Só para mim. Uns 10 dizem que foi só para eles. Daqui a pouco, eu conto uma parábola, a palavra de conhecimento. Eu me lembro de uma vez que eu estava no interior de uma cidade. Eu cheguei em cima de hora de ir para a igreja, e o pastor tinha ido para outra cidade para fazer um enterro. Me levaram para a igreja, graças a Deus os irmãos sempre recebem muito bem. Quando o pastor entrou na igreja, eu já estava do meio para o final, na pregação. Preguei, eu achei que era o máximo eu dar um exemplo. Dei um exemplo de uma família e tudo mais, e fiz e aconteci, e eu achei que estava bom. Quando acabou o culto, tinha um homem querendo matar o pastor lá na porta. E o pastor só dizia, chama a irmã de Meia, chama a irmã de... Eu fui lá. Irmã, eu falei alguma coisa com a senhora? Eu disse, não, eu nem vi o senhor. O homem não acreditava. Eu disse, mas eu não conversei com o pastor antes, porque eu não tinha conversado. Eu conversei com o presbítero. Como? Como que ele não disse nada, se ele era o único que sabia? Até o número das vacas. Eu já tinha esquecido o número das vacas que eu tinha dado no púlpito. Eram 40 vacas que ele tinha roubado da sogra dele. E por causa do roubo, o pobre do vaqueiro foi mandado embora.
Só que ele ficou com problema porque o vaqueiro se suicidou. E eu entreguei lá, contei a história todinha, toda. Eu não sabia de nada. Isso se chama a palavra de conhecimento. É uma centelha, tanto a palavra de sabedoria como a palavra de conhecimento são centelhas milimétricas do conhecimento de Deus que o Espírito derrama na hora. Pá! E eu digo, você passa a conhecer algo que você não saberia de jeito nenhum. Lembra em Atos? Ananias combinou com Safira. Nós vamos vender o nosso terreno, a nossa propriedade. A gente leva, bota um pouco aos pés dos apóstolos, mas o resto a gente guarda. Mas a gente entrega o dinheiro lá, dizendo que foi tudo. Quando ele entrou, o Espírito usou a palavra de conhecimento, derramou aquela centelha de algo que Deus sabia, e o Espírito Santo é Deus. E Pedro tomou conhecimento. Pedro abriu o bocão e disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que tu pegasses parte do dinheiro da renda da propriedade. Pá, ele caiu morto. Por quê? Você passa a conhecer algo que você não sabe. Um dia eu estava no Morro Dona Marta, umas 5 horas da manhã. Me deu um desejo de descer, desci. Eu vi uma menina, e de uma hora para outra eu sabia o nome da menina. Eu disse para ela: seu nome é fulano de tal? Ela disse: sou. Eu disse: vem cá comigo, vem tomar um café. Não, obrigado. Eu disse: vem, porque você não vai matar essa criança. Só ela e o namorido, né? Sabiam que ela estava grávida. Ai, eu disse: você não vai matar essa criança. Essa criança hoje trabalha comigo. Pronto. O Espírito não apenas me deu o conhecimento da situação, mas eu tive que tomar conta dessa moça, tomar conta da criança, arranjar lugar para ela morar, quer dizer, sobrou para mim. Mas graças a Deus. Então, isso não é revelação, isso não é adivinhação, isso é um dom do Espírito que ele usa na hora que lhe apraz. Não significa que o Espírito me deu aquela palavra de conhecimento aquele dia, que ele vai dar todo dia, o dom é dele. Quando precisar e ele quiser, ele faz. O dom não é meu. A palavra de sabedoria é uma centelha milimétrica da sabedoria de Deus que vem no momento e resolve um problema. Um dos momentos mais célebres na Bíblia com palavra de sabedoria é quando aparece na história de Salomão, aquelas 2 prostitutas estavam grávidas, dormiam juntas e pariram as crianças na mesma noite. Um dia, uma delas, inadvertidamente, deitou por cima da criança, a criança amanheceu morta. E ela trocou, botou a criança morta dela na cama da outra e pegou da outra e começou a briga: é sua, é sua, é sua. A confusão foi parar na corte de Salomão. Cada uma dizia: esse filho vivo é meu. Vem a palavra de sabedoria para Salomão. Ele pediu uma espada, aqui, esse tipo que a gente chama peixeira no Nordeste. Você agora me dá a criança, que eu vou partir a criança no meio e vai ficar metade para cada uma. A mãe da criança disse: não, dá inteira, não parta meu filho. Ele disse: essa é a mãe. Palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é um pensamento, é uma solução que vem num determinado momento que resolve um problema. Isso é palavra de sabedoria. Então, Deus vai usar
Há um com palavra de conhecimento, há outro com palavra de sabedoria. Mas a Bíblia diz que há outro a fé. Olha, nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Mesmo sem o Espírito Santo, Abraão teve aquela fé poderosa, Raabe e toda essa gente. Mas a fé como dom espiritual é um dom que o Espírito lhe usa em determinados momentos. E que você age, que depois você não entende como é que você pôde ser tão fortalecida naquela hora. Eu me lembro que o Espírito me deu o dom da fé quando eu estava do lado do caixão da minha filha. Meu marido morreu em setembro de 90. Em setembro de 91, minha filha morreu. Ela nunca tinha adoecido na vida. Uma semana, ela morreu. E eu estava ali, do lado do caixão dela. Passei a noite. A minha filha era a minha maior amiga, era o trunfo da minha vida, uma moça linda. Cuidava de tudo. E eu estive ali, eu não compreendo até hoje como eu falei, como eu orei, como eu testemunhei, como eu levei aquele caixão para o cemitério. Eu não entendo aquele fortalecimento, aquela fé. Eu sabia, Senhor, é tua. E assim eu fui. Esse é o dom da fé que eu tive naquele momento para aguentar aquela situação. Foi o que o Espírito me deu naquela hora, porque eu precisava. Para aguentar com o embate e aguentar com o meu filho, que estava entrando na universidade, estava com 18 anos. Então, na hora que você precisa dessa fé, o Espírito vai lá e ministra. Pá, ele lhe dá aquela segurança. Quantas pessoas cristãs têm dito para mim: irmã, eu tenho até vergonha. De quê? As pessoas dizem que eu não estou sentindo a morte do meu marido ou a morte do meu filho, porque eu tenho uma alegria tão... Eu digo, calma. Isso se chama o dom que Deus lhe deu para este momento. É a fé que Ele lhe deu. Não tenha vergonha, mas se você sair louvando a Deus que levou o seu filho ou o seu marido, vão dizer que você é cruel. Ninguém vai entender. Esse é um fortalecimento, é um despejar da segurança da ministração do Espírito no seu coração, é um dom da fé. Não significa que ele fica ali para sempre. É no momento que você precisa. O Espírito, o dom do Espírito, ele não fica ali permanente. Ele lhe dá, a Bíblia diz, segundo lhe apraz, para a sua necessidade. O outro, dons de curar. Ou você vai observar que dois grupos de dons espirituais estão no plural. Dons de curar e operações de milagres. Os dons de curar são todos do Espírito. As operações de milagres são todas do Espírito. Mas como o Espírito veio na sua vida para ministrar a você, para fazer de você um filho de Deus, e o trabalho é para consolar, para edificar e para exortar, que é o ministério profético. Então, muitas vezes nós vemos os dons de curar. Como e por que esses dons estão no plural? Eu oro por você. O nosso problema é que nós não oramos por cura. Nós ficamos esperando que alguém ore. Na maioria das vezes você não ora por cura porque você tem medo que a cura não se manifeste e você fica de cara grande.
Não é você que cura? O seu papel é orar pela cura, o Espírito Santo cura se quiser. Não depende da sua fé que orou. Depende do Espírito que cura. Mas você tem que exercer a sua fé e pedir. Exerça esse dom. Porque quanto mais você exercer, você vai se sentindo mais útil. E tem curas que não se manifestam na hora que você orou. Se manifestam depois e você nem sabe. Vocês não sabem ao longo da minha vida quantas pessoas têm vindo me falar que eu orei e a pessoa ficou curada. Eu estava num lugar, não tem muito tempo, chegou um rapaz para mim e disse: irmã, um rapaz lindo. Eu disse: oi, a senhora não me conhece? Eu disse: não, o meu nome é Rafael. Eu disse: sim, Rafael. Irmã, eu tenho 19 anos. Minha mãe não engravidava. A senhora impôs a mão sobre o ventre dela. E a senhora me deu até o nome. E ela engravidou. Tinha 10 anos de casada e não engravidava. E aí eu estou aqui, ele começou a chorar. Eu também não sabia de nada, não sei qual a mulher, onde fui. Não sei, eu orei. Nem todas as vezes eu tenho o ímpeto de orar. Às vezes eu não oro. Na maioria das vezes eu pego o nome da pessoa e levo para orar. A hora que vem o desejo, eu vou ali e oro. Na hora, sabe o que é que acontece? Ora. Aí você faz aquele discurso que a pessoa ouve, mas aquela oração não vem segundo a vontade de Deus. Porque eu não sei nem como orar pela pessoa. O grande problema é que você tem que orar. Eu oro, você vem e diz assim: irmã, eu estou com muita dor no estômago. Eu tenho estado com dor no estômago. Eu vou, oro, e eu peço a Deus: Senhor, eu te peço que neste momento faças a minha vontade, que cures o meu irmão. Tu não tens doença para dar para ninguém. Eu exerço a minha fé ali. Aí vem uma pessoa e ele fica bom do estômago. Aí vem uma pessoa e diz: irmã, a senhora orou pelo fulano, ficou bom do estômago, mas eu tenho uma dor de cabeça crônica. Aí eu oro, a pessoa não fica boa da dor de cabeça. O outro vem: irmã, tem uma dor no joelho. A pessoa não, sabe por quê? Naquela hora, o Espírito me usou no dom de curar doença do estômago. Pode ser que a pessoa que foi curada da doença do estômago, ele possa ser usado para orar pela pessoa que está com dor de cabeça, a pessoa ficar curada. Porque cada problema é um dom de curar. É usado para para curar a doença do estômago, outro para a doença dos olhos, outro para a doença da barriga, outro para a doença do coisa. Então, são vários dons. Mas não significa que todos os dias que você orar, vai acontecer. Porque o dom é do Espírito. É variado. Você não virou um curandeiro. Você lembra que Jesus curou muitos, mas Jesus também não curou todos? Não que ele não pudesse. Não dá conta? Não dá conta? Então, o que nós podemos dizer é isso. Você tem que exercer a misericórdia orando por cura das pessoas. Não significa que aquela pessoa vai ser curada quando você quer. E nem do modo que você quer. Muitas vezes, aquela doença está ali por um propósito de Deus. Então você ora sempre como Jesus Cristo pediu, como Jesus Cristo ensinou. Não a minha vontade, mas a tua que está no céu. Operações de milagres. Quantas vezes nós precisamos de milagres? Todos nós precisamos de milagres. Eu estou há mais de 40 anos pedindo a Deus um milagre
E ele não faz. Parece que ele não está nem aí. Mas não significa que eu vou parar de pedir. Tem milagres de restauração de casamento, milagres de cura da família, milagres de restauração de bens, milagres, milagres e milagres. Cada milagre é um milagre. Eu me lembro que eu fiquei 18 anos, 3 vezes por dia eu dizia: Senhor, eu preciso de uma picape cabine dupla. Porque eu abasteço o projeto todo, eu carrego tudo, eu preciso. Tinha dias que eu dizia para ele: Senhor, parece que o senhor é alemão, o senhor só me dá Volkswagen. Eu detesto carro velho. Aliás, não gosto de nada velho. E ele nunca me deixou sem carro, sempre me dava carro novo, mas era Volkswagen. Mas era novo, e o carro funcionava. E eu pedia, eu explicava todos os dias para Deus: o senhor não está vendo? Um dia um pastor me ligou e disse: irmã, eu resolvi fazer uma gincana aqui e os presentes são comida. Eu distribuí para 4 obras sociais e a última é da senhora. Está aqui em Realengo, mas a senhora tem que vir buscar. E como a gincana é sábado, para a senhora vir, eu tinha uma Paraty. Eu teria também que pregar de tarde no congresso na primeira igreja batista de Ipanema. Eu peguei, saí de casa, antes do almoço, fui para Realengo. Enchi o carro, mas enchi tanto, que tinha coisa no banco do motorista, no banco do carona. Enchi o carro veio, chega o bico e ia para cima. Aí eu vim de lá devagarinho pela Avenida Brasil, estacionei o carro na frente da igreja, troquei a blusa, preguei, saí da igreja mais ou menos umas 5:30 da tarde, lá vou eu, o pessoal estava no Morro Dona Marta me esperando com os produtos. Que eu saísse um pouco, dia de sábado, ali, a Barão da Torre é meio deserta. Quando eu passei na frente do Morro do Pinto, o guarda, eu disse: Senhor da glória, me livre. Lá vem guarda, eu tenho pavor de guarda, porque eles sempre me deram problema. Agora, a pergunta é se eu não tinha culpa, né? Aí, eu disse: Senhor, me cobre agora. Com teu favor, diante desse moço, ele chegou perto de mim, fez assim no vidro. Eu baixei o vidro. Ele disse os documentos do carro. Eu disse para ele, eu me lembrei que eu botei comida em cima da bolsa. Daqui que eu tirasse os pacotes todos para encontrar a bolsa para dar o documento do carro, eu olhei para o guarda, com essa cara que Deus me deu, eu disse para ele: moço, eu só lhe peço que o senhor tenha paciência comigo, porque eu vou ter que tirar muita coisa do carro para pegar minha bolsa. Ele pegou: esse problema seu, eu quero o documento do carro. Desci do carro, fui. Quando eu estou, ele só disse para mim: a senhora acha que esse carro foi feito para carregar esse tanto de coisa? Eu disse: moço, eu acho que ele não foi feito para carregar esse tanto de coisa. Eu já pedi a Deus para me dar um carro maior, mas ele não deu. A culpa é dele. E eu tenho que carregar esse tanto de coisa, eu só tenho esse carro. Pois é, mas a senhora está botando em risco a vida de todo mundo que estiver na sua frente, que uma hora a senhora pode frear o carro, não aceitar. Me deu aquela aula. E é tão difícil quando a gente está errado, né? Aí não pode nem... Peguei, haja tirar coisa. Aparece uma mulher, glória a Deus pela vida das mulheres. Ô Martim, tu não tem vergonha não, é? Tu não tem mais o que fazer? Tu vai perseguir uma pobre dessa mulher? Essa mulher santa, a única que se lembra dos nossos filhos na favela. Tu não tem vergonha, vai perseguir os ricos? Ele disse: vá embora. A senhora já tem até fã-clube.
Agradeci a Deus pelo anjo preto. Botei as coisas dentro do carro, fui. Quando eu cheguei no Morro Dona Marta, que eu começo a subir, tem não é quebra-mola, não. É um buraco mesmo. Que a gente sobe e cai. Que eu subi, o carro fez assim, ó, dali não saiu mais. Aquele dia eu chorei. Que eu disse, eu tenho falado com o senhor, estou cansado de falar com o senhor, me dá uma picape. Eu queria uma picape cabine dupla. 18 anos. 18, mas eu pedia. Era a minha necessidade. Eu pedia como se eu tivesse direito. Aí, um dia eu cheguei no Espírito Santo. E o pastor disse para mim, irmã, hoje à noite é na igreja, mas amanhã tem o café da manhã dos pastores. E tudo bem, vou pregar. Preguei durante 2 horas. Depois o pastor disse, meus irmãos, estava cheio de pastores. Deus me disse que essa mulher vai sair daqui hoje com a maior oferta que ela já teve na vida. A minha cabeça foi assim, 51. Porque a maior oferta que eu já tinha tido era de 50 mil reais. E quem deu foi o pastor Simon de Araújo, da missão. Aí ele fez aquela preleção. A mulher dele puxava na calça dele. Resultado, ele tinha dado na véspera uma Hilux, 0 quilômetro, banco de couro, automática, a diesel, o top do top do top da Hilux para a esposa dele, de presente de aniversário. De noite, de madrugada, ela disse que o Espírito Santo disse para ela, o carro é para você dar para minha serva de meia. Foi esse o presente que eu saí de lá. Depois de 18 anos, ele me deu um carro muito superior ao que eu pedia, porque eu só pedia uma cabine dupla. Estou até hoje com ele, 2009. Quando foi na hora de fazer a documentação do carro, aparece uma moça. Irmã, ouvi dizer que a senhora ganhou um carro muito caro. Eu disse, foi. Deus mandou eu pagar o IPVA. Muito obrigado. Ele tem sustentado o carro. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a operação de milagres, ela acontece, mas nem sempre na hora que você determina. Porque na hora que você entrega na mão do Espírito Santo, você precisa saber que o Espírito Santo é responsável. Assim como você não dá um iPhone 14 na mão do seu filho de 8 anos, o Espírito Santo também tem cuidado com você. Às vezes você está pedindo um Fusca e ele quer lhe dar uma Hilux. Mas às vezes você está pedindo uma Hilux e você não pode ter nenhuma moto. Então nós temos que ver que o Espírito Santo, ele está cuidando de nós. Então os milagres que ele vai operando, os milagres que ele vai fazendo, nunca esqueça que quando você pede, à medida que você pede, você exerce a sua fé. E Deus ouve, e no momento propício, ele realiza aquele milagre. Existem milagres que acontecem na hora, mas a variedade de situações nos leva a ver na própria Bíblia que as coisas não acontecem como nós queremos, mas conforme a vontade de Deus. Outro dom, a profecia. A profecia está como dom da graça em Romanos 12. Está como dom do Espírito em 1 Coríntios 12. E está como ministério de profecia em Efésios 4, no versículo 11. Esta profecia que está aqui não é simplesmente a capacidade de falar com desenvoltura, de comunicar aquilo que está no seu coração, aquilo que você aprendeu. Mas é a profecia
que engloba a visão de algo que pode acontecer, ou que Deus está querendo fazer. Profecias estão se cumprindo na nossa vida e nós não prestamos atenção. Na Bíblia, você vai ver, lá em Atos, que quando Paulo veio para ir para Jerusalém, ele parou na casa de Filipe, o evangelista, que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. As meninas profetizavam. Está escrito bem na Bíblia. Depois você lê, porque eu não posso parar em todos os cantos, senão a gente não sai daqui nem meia-noite. Mas Paulo estava ali, na casa dele. A Bíblia diz que desceu de Jerusalém um profeta chamado Ágabo. Ágabo pegou o cinto de Paulo, se prendeu todinho e disse assim: isto acontecerá ao dono deste cinto quando ele chegar em Jerusalém. As meninas profetizavam, mas elas não tiveram a visão do que ia acontecer. Mas Ágabo era profeta por ministério e ele teve a visão. Então nós temos que ver a diferença da profecia. A profecia segundo o Espírito Deus pode lhe usar de um momento para outro numa profecia. Você pode abrir a boca e dizer. Você pode ter certeza de algo que vai acontecer. E se você abre a boca e diz, aquilo tem que ser para edificação, para exortação e para consolo da igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Porque você lembra de Pedro? Aqui ele ouviu de Deus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Do outro lado, ele estava convencendo Jesus a não ir para a cruz. No lado, ele ouviu algo, Jesus disse: tu és bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Do outro, ele disse: arreda Satanás. Então, muitas vezes, nós temos que balancear aquilo que vem na nossa mente, porque pode ser desejo nosso. Grandes coisas que acontecem, digo, meu desejo, meu dia de meia, é que aconteça isso. Mas eu não posso dizer, Deus me disse que vai acontecer isso. Então, na maioria das vezes, as pessoas erram, porque elas se encantam, e elas dizem o desejo delas, achando que é o desejo de Deus. Então, dizer falso profeta, não sabe dizer. Um dia eu fui para Vitória, do Espírito Santo. Era um congresso que tinha, Valnice pregou sexta-feira, sábado de manhã, e eu preguei sábado de tarde, sábado de noite. E foi um congresso de intercessão, numa Assembleia de Deus, Aribiri, uma assembleia muito grande, um lugar para 5.000 pessoas. Estava lindo, lindo. Quando eu acabei de pregar de tarde, veio uma mulher e disse para mim: irmã, eu preciso lhe falar. Deus me deu uma visão sobre a senhora. Eu disse: qual foi a visão? Ela disse: a senhora vai pregar no Canadá. Eu tinha saído do Rio assim. Eu disse: senhor, eu estava até com a passagem já para ir, era o convite do ministério do Billy Graham. Eu teria que viajar no dia 4 de janeiro. Mas eu tinha que resolver o problema com meu filho, onde que ele ia ficar, como é que ia ser. Então eu queria de Deus uma confirmação prática de que eu tinha que ir, porque era uma viagem muito longa, eu tinha que ficar fora do Brasil 3 meses.
E eu pedi a Deus e orei. Eu disse, Canadá. Eu não tinha nada para o Canadá. Eu disse, por que Canadá? Ah, irmã, não sei, Deus me mostrou. Eu disse para ela, como que Deus me mostrou? Irmã, a senhora estava vestida com roupa de frio, num púlpito, numa igreja muito grande. E as pessoas que estavam ouvindo a senhora eram brancas, louras. Lá fora era só neve. Eu disse para ela, e onde estava a bandeira do Canadá? Ela disse, não, é que eu trabalho com canadenses e lá no Canadá é que é assim. Olhe bem, Deus deu a ela a visão certinha. Eu ia estar pregando em igrejas onde as pessoas são brancas e louras, na Inglaterra, Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, País de Gales, Escócia, onde o povo é branco, é a Europa. Ela viu tudo certinho, mas na hora de entregar, ela entregou errado. O profeta metade sabe, metade profetiza. Eu disse, minha filha, você viu tudo certo, Deus lhe mostrou tudo certo, mas você não soube entregar, você não tinha que dizer que era Canadá, você não sabia onde é na Inglaterra, Deus acabou de usar você para dizer que eu devo ir. Então, hoje não existem escolas de profetas. Aquela moça teve a visão certinha, mas não soube entregar. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o quanto do nosso conhecimento nós colocamos na vida das pessoas. Quantas vezes eu recebo coisas para orar sobre as pessoas, eu não digo para a pessoa que eu estou orando, porque a pessoa não tem capacidade de aguentar aquela carga. E Deus passou para mim. Então, quando a Bíblia fala sobre profecia, é você abrir a boca. Você pode profetizar em cima do seu irmão. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus resplandeça o rosto dele sobre a tua família. Que os teus filhos sejam abençoados. Que a tua casa, a tua vida seja um canto de louvor para Deus. É o que você deseja e Deus flui o amor dele do seu coração. Você vai profetizando sobre o seu irmão e você vai abençoando o seu irmão. Nós precisamos profetizar mais sobre os nossos irmãos, sobre a nossa nação, sobre o nosso governo, porque nós abrimos a boca para amaldiçoar. Então, o Espírito produz em nós e abençoa a palavra que vem. Isso é dom de profecia. É dom de profecia. O maior profeta de adoração que nós conhecemos é Davi. Quando ele abre a boca e diz, para o futuro, os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor, e os poderosos virão a ti e se curvarão diante da tua presença. Não é? Aí quando você vê os 3 reis magos chegando e se prostrando diante do menino que tinha nascido, você vê a profecia se cumprindo. Os reis da terra se prostrarão. Estava ali se cumprindo uma profecia de Davi. Não é que você tem que ter visões para dizer. O ministério profético é muito variado. Ele vem através de sonhos, através de visões, visão aberta, visão fechada, através de êxtase. Ele vem e do Espírito pode usar você segundo apraz o coração dele para uma necessidade. O grande problema é que nós fizemos disso algo que tem que acontecer todos os dias. Não é.
não é variedade de língua, não. Discernimento de espíritos. Você tem que dar mais atenção a essa pessoa santa que está dentro do seu coração, que é o Espírito Santo. Quantas vezes você está diante de uma situação em que o preto não é preto, o branco não é preto, 2 e 2 não são 4. Você diz, esse negócio aí, não tome posição, porque tem confusão. Não tome. E quantas vezes a coisa vem para você, mas você tem que aceitar, não perca essa oportunidade, está perdida. Eu já ensinei para o meu filho, diga sempre, tem que falar com minha mulher. É sua mulher que manda? Lá em casa eu sou assim, é ela que manda. Perca a oportunidade, mas não tome posição dentro de uma situação em que você não tem certeza, que a certeza não veio lá de dentro. Porque se você não vê aquilo claro, tem espírito de confusão no meio. E quantas vezes você faz o negócio atrapalhado, porque você não discerniu o espírito que está se movendo ali. Mas essa capacidade de nós percebermos é o dom do Espírito. Ele leva para nós a capacidade de nós percebermos que ali tem alguma coisa se movendo, que ali 2 e 2 não são 4. Quantas vezes o Espírito tem trabalhado isso em você, e você diz, tinha uma coisa me dizendo. Não é uma coisa. É o Espírito que está levando você a discernir. Vem agora, variedade de línguas. Olhe bem, que o dom não é dom de língua, não. O dom do Espírito é variedade de línguas. Não é dom de línguas, também não é língua estranha. Cuidado quando você fala língua estranha, porque no centro de macumba, os demônios falam língua estranha. E quantas vezes eu, dentro da igreja, já tive que expulsar demônio de gente que estava acostumada a começar a profetizar em língua estranha e até cantar. Demônios debochando do culto e o povo aceitando. Se não há quem interprete, manda calar a boca, porque é desordem. Olhe, variedade de línguas. É variedade. Você fala aqui, um exemplo, inglês, aí você entra para o francês, aí você entra para o russo, aí você entra para o espanhol, do espanhol você vem para o italiano, do italiano entra para o grego, do grego você entra para o japonês. É variedade. Não tem aquele negócio de todo dia o mesmo som para começar. Para começar. Teve uma senhora que estava indo num lugar onde eles estavam ensinando língua estranha. Eu disse, como é? Ensinando língua estranha. Está vendo? Aí o pastor diz, fala para ela aí, irmã, o que é que a senhora já aprendeu? 2 frases. Siricanta na praia sirianda. Eu disse, na praia o siricanta e o sirianda. Agora pense o que é isso. Dentro da igreja, como dom do Espírito. Como dom do Espírito. Eu vou dizer para você, o Espírito Santo de Deus é Espírito. O dom da variedade de línguas é para você, para a sua edificação. Então a gente chama o dom do quarto de dormir. Você senta ali,
E você começa a glorificar a Deus, a dizer palavras de admiração para Deus. Você lê um trecho da Bíblia e procura uma palavra linda para dizer para Deus, e uma frase linda de admiração, e você vai dizendo. Porque primeiro você se prostra, depois você adora. O que é adorar? Adorar é dizer o que você gosta naquela pessoa, é dizer o que você admira. Tu és santo, tu és perfeito, tu és fiel, tu és lindo, tu és poderoso. A tua presença, Senhor, você vai, no momento desse, onde praticamente você não tem mais palavras, o Espírito pode lhe assistir, que você começa a abrir a boca e dizer sons que você nunca disse. Então você é edificado diante de Deus com aquelas palavras que você nem conhece. Começa a pedir a Deus que Ele lhe dê o entendimento daquilo que você falou. A variedade de línguas também, à medida que você vai usando no seu momento, você vai se adaptando à prática desse dom, que chega uma hora que você está orando em línguas, se você está no seu grupo de oração e alguém diz, eu sei o que você está falando. Tinha uma missionária que andava comigo, a Kay, e ela, às vezes ela estava ministrando, e ela começava a ministrar em línguas, e ninguém sabia que era língua, porque ela cantava em hebraico, que ela era judia, e em inglês também. E quando ela começava a ministrar em línguas, eu recebia a interpretação total do que ela estava dizendo. Sem ter jamais conhecido, mas não me lembro daquela moça ter 2 vezes repetido a mesma língua. Ela ia mudando de uma língua para outra. Ela era uma coisa linda, 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 linda. Porque não havia aquela pressão. Tem que orar em língua. Você viu o que foi que Paulo disse? A um é dado pelo Espírito palavra de sabedoria. A outro é dada a fé. A outro é dado profecia. A outro é dado palavra de sabedoria. A outro, palavra de conhecimento. A outro, dons de curar. A outro, operações de milagres. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. O Espírito distribui. Seria bom que todos nós orássemos em variedade de línguas, seria muito bom. Porque a variedade de línguas serve para orar e para profetizar. E quando você ora em variedade de línguas, você se edifica. Porque a sua mente não pensa no que você está dizendo. Simplesmente flui do seu coração. Mas é preciso que você saiba que enquanto não chegou esse momento, pode ser que não chegue, não significa que o Espírito Santo não está querendo colocar você para fazer outra coisa. Porque vai determinar muito, você vai ver que Paulo diz, eu gostaria que todos vocês orassem em língua muito mais que profetizassem. Porque quando você profetiza, a palavra sai da sua boca para abençoar o seu irmão, a igreja, a situação. Então nós precisamos começar a deixar que o Espírito se expanda de dentro de nós. Quanto mais nós conhecermos a palavra de Deus, mais o Espírito pode nos usar em situações que no dia em que você saiu das trevas e Deus lhe transportou para o reino do Filho do seu amor, no dia em que você foi transportado, agora você pertence a uma comunidade nova na terra.
Você pertence à igreja de Jesus Cristo. Você está no mundo, mas você não é mais do mundo. Agora o Espírito Santo toma frente na formação de um filho de Deus que é você. Agora ele é responsável por você. Mas ele precisa de um elemento seu. Ele precisa que você se dedique à palavra. Ele precisa que você ore. Tire tempo para orar, para ler a Bíblia, pelo menos 10 minutos por dia. Porque é mediante a palavra que está na sua frente que o Espírito vai fazendo a obra de transfiguração em você. Você vai sendo transfigurado, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. À medida que você se dedica à palavra de Deus, as coisas vão acontecendo. O Espírito vai ministrando os dons. Se você não busca a palavra de Deus, o Espírito não pode fazer nada, porque você não dá a ele o material necessário. E o material que nós precisamos é a palavra e o Espírito. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, ele lembra para nós de alguma coisa que aconteceu com Moisés. Ele diz que Moisés subiu o monte e ele ficou muito tempo exposto à glória de Deus. E quando Moisés desceu, o rosto dele brilhava por causa da glória de Deus. O povo ficou maravilhado de ver o rosto dele brilhando. Só que com o passar dos dias, aquele brilho foi desaparecendo. Moisés, isso é Paulinho de Tarso que diz, para o povo não perceber que a glória estava saindo, Moisés cobriu o rosto com um véu. Paulo, ele diz que conosco é diferente. Este Deus que estava fora de Moisés, que falava com Deus, que falava com Moisés de fora, esse Deus que tem esta glória, ele mudou de residência, pelo seu Espírito, ele mudou de residência para dentro de mim. Então agora, daqui de dentro de mim, ele tem o mesmo poder, ele tem a mesma glória, ele tem a mesma excelência, e daqui ele quer expressar essa glória. Ele quer expressar, porque Deus não vai ficar preso, cativo dentro de mim. Ele quer fazer uma obra em mim, por isso ele está dentro de mim. Então, quando eu ponho a palavra está aqui, fora, eu ponho a Bíblia. Eu fico aqui diante da Bíblia, o Espírito está dentro de mim. Então, o Espírito de dentro de mim, ele se projeta para a palavra. E a palavra que está fora de mim, ela se projeta para dentro. Ela vem pelos meus olhos. Então, eu fico nessa ministração do Espírito que está dentro de mim para a palavra, da palavra para o Espírito. E dessa forma, ele vai fazendo um trabalho de transfiguração. Ele vai me transfigurando. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra, é como um espelho, diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados, num crescente esplendor, de um degrau de glória em outro degrau de glória, e isto vem do Senhor, que é o Espírito que está dentro de mim. Ele vai me transfigurando à medida que eu gasto tempo com a palavra. Eu vou sofrendo a transformação, a transfiguração,
mediante o trabalho do Espírito Santo que está em mim com a palavra. Por isso, nós precisamos da palavra. A palavra é o material que o Espírito precisa para fazer a obra que Ele quer fazer em nós. Cada filho de Deus é importante para o trabalho do Espírito, porque ele veio por causa de você e por causa de mim. Ele veio para aqueles que são chamados para ser filhos de Deus. Amém? Portanto, quando Paulo diz, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, segundo lhe apraz. É o Espírito Santo que sabe se nesse momento eu preciso da palavra de sabedoria, ou se eu preciso da fé, ou se eu preciso da profecia. É o Espírito Santo que sabe. Ele diz, distribuindo-as, segundo lhe apraz, a cada um. Não é tudo para um, individualmente. Portanto, nunca pense que você vai ser, como se diz, usado pelo Espírito da forma que o outro está. Porque existe uma variedade de dons. Existe uma variedade de serviços. Cada pessoa é um, cada um está num estágio, cada um tem o seu chamado, cada um trouxe do berço um dom básico superior. Existem pessoas que nasceram com 100% do dom de misericórdia. Essas pessoas são tão bem usadas na igreja, nunca vão estar num púlpito pregando. Talvez nunca sejam enviadas como missionárias. Nunca vão estar num trabalho de liderança. Mas são pessoas que, como nós precisamos dela, parece que elas destilam misericórdia pelos poros. Está todo mundo triste por que uma irmã aconteceu alguma coisa. Quando essa pessoa chega, abraça essa irmã despenca chorando. Porque ela tem esse dom de Deus, Deus quer abraçar e usa essa pessoa com a sua misericórdia. Então, nós todos nascemos com dons que o Pai já colocou em nós. Na hora da nossa conversão, o Espírito entra para trabalhar com os seus dons em cima dos dons que o Pai já deixou. E aí, a depender como isso flui, o Filho vai nos chamar para um ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que pode acontecer. Não significa que um é maior, significa que cada um tem o seu trabalho. E a Bíblia diz que esses dons, eles permanecem, mas o maior de todos é o amor. Porque é o dom maior, é o dom primeiro, é o dom que Deus quer para todos os seus filhos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Senhor Deus nosso Pai, nós temos falado, Senhor, e temos pensado, e temos meditado tanto de Ti. Tu conheces, ó Pai, o coração de cada filho aqui. Tu sabes das nossas lutas, das nossas dores, mas principalmente das nossas dúvidas e de todos os nossos desejos. Nós temos tanto desejo, Senhor, de fazer a Tua vontade. Nós temos tanto desejo que o Teu nome seja glorificado. Nós queremos tanto, Senhor, ser filhos Teus segundo o Teu coração. O Senhor sabe
o quanto nós desejamos que o Senhor seja glorificado em nós. E quantas vezes, ó Pai, nem sabemos como te dizer isso. Perdoa-nos por repetir sempre as mesmas coisas. Cria em nós uma fluência no falar. Para que possamos usar palavras novas e profetizar para os nossos irmãos, para a igreja, para o nosso país, para as nossas autoridades. Ensina-nos a abrir a nossa boca, conhecendo o poder das nossas palavras. Que nós possamos crer e viver na certeza que o Teu Espírito habita em nós. Mas que o Teu Espírito não veio para ficar preso, para ficar amarrado. Ele quer que sejamos cheios da Sua presença. Por isso, ó Pai, capacita-nos. Não temos a menor noção de como o Senhor vai fazer, mas nós temos a fé de que o Senhor quer fazer. Nós temos a fé no desejo que o Senhor tem por nós, que nós possamos crescer, que nós possamos produzir frutos para a sua glória. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. O Senhor podia ter nos chamado no primeiro século da era cristã, mas o Senhor nos chamou hoje, num momento tão difícil, ó Pai. Tão difícil. Mas nós somos chamados como a sua igreja. Portanto, ó Pai, que a sua vontade seja feita na nossa vida. Que o seu desejo se cumpra em nós. E que o Senhor, soberano e poderoso do universo, o Senhor nos use de tal forma que o Senhor se alegre com a nossa vida. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos para a manifestação do seu Espírito através de nós. E que o Senhor quebre todos os empecilhos que nos levam a manter a nossa Bíblia fechada. Nós queremos comer, nós queremos sede, fome da sua palavra, ó Pai, para que com esse material que é a sua palavra, o Espírito possa nos transfigurar e nós sejamos filhos seus, semelhantes a Jesus, porque nós sabemos que esse é o seu desejo. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos rendemos ao Senhor, nós nos rendemos à sua vontade, nós nos submetemos ao desejo maior do seu coração e lhe pedimos que pelo seu Espírito o Senhor opere em nós o crescimento que o Senhor deseja para nós hoje. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.